De verdade, eu acho que esse foi de longe o melhor episódio de Pacificador até agora. Eles só podiam ter usado mais na duração, né? Porque passou voando, mas tudo que rolou aqui foi insano. Finalmente, né, galera, o Vigilante voltou pro jogo depois de estar apagado nos últimos episódios e ainda ganhou um baita destaque, inclusive com direito a traje, a encontro com outra versão dele numa realidade alternativa, né? Pô, foi hilário ver os dois interagindo, tipo a referência direta ao Homem-Aranha se apontando. Além disso, a forma como os segredos mórbidos, né, desse universo supostamente perfeito do Pacificador foram sendo revelados, e isso trouxe uma tensão muito boa pro episódio. Ao mesmo tempo que isso deu ainda espaço para os outros personagens brilharem, a gente teve a Harcourt com uns ótimos momentos ao lado do Pacificador, o Luthor também, que apareceu de surpresa, e ainda foi um grande plot twist da temporada sendo jogado assim na nossa cara. E mesmo que já fosse algo que muita gente suspeitava, ficou muito bem construído. Essa temporada está deixando cada vez mais claro que, às vezes, fugir de si mesmo é a pior prisão. E essa sacada foi perfeita para o amadurecimento do Pacificador. E além disso, o James Gunn mandou muito bem nessa canetada. Equilibrou a trama, o drama, a comédia, a ação. Não deixou nada de lado. Então fica aqui comigo para ver minha opinião, falar sobre as teorias e todos os detalhes que você perdeu no episódio 6 da segunda temporada de Pacificador. E roda a vinheta. E finalmente a gente teve aí o retorno do Vigilante pra série, porque vamos ser sinceros, né? O cara mal apareceu nos primeiros 5 episódios, tava muito apagado. Aí nesse episódio, finalmente, né, ele teve o destaque que ele merecia pela primeira vez na temporada. E a gente ainda vê ele indo encontrar o outro Vigilante nessa terra alternativa, e eu confesso que já tava reclamando com o James Gunn que ele não tava tendo o culhão de fazer um Vigilante igual ao do DCU, mas pô, ficou bom demais, né? Pelo amor de Deus. Ficou muito engraçado o encontro dos dois, eles interagindo, as semelhanças, né, um do outro, percebendo que eles são exatamente iguais. E que saudade que eu tava desses momentos aí do Vigilante, que são bem engraçados. E ainda rola aquela referência a um meme do Homem-Aranha, um apontando pro outro, aquele meme clássico. Ou seja, o Homem-Aranha é canon do DCU, galera. Pelo amor de Deus, o que é isso? As empresas vivem se referenciando e você aí brigando na internet, né? Enfim, esses Vigilantes são exatamente iguais, tirando o fato de que o do DCU ama o Pacificador e esse dessa realidade odeia o Pacificador, né? E faz parte dos Filhos da Liberdade que apareceram lá nos últimos episódios. E o James Gunn, sem prometer nada, fez um dos encontros mais legais de versões alternativas em live action. Pô, eu ri demais com todas as cenas do Adrian nesse episódio. Aquela cena da mãe dele dizendo que a Harcourt é safada é simplesmente genial. Pô, constrangimento total. O cara tem um senso de justiça tão deturpado que ele mata, confisca o dinheiro todo e não usa lá no porão dele. Meu Deus do céu. Enquanto isso, tá cheio de grana escondida e não aproveita. E os amigos dele estão todos na merda, né? E ele ainda pediu pra Adebayo pagar um lanche pra ele, porque ele disse que tava sem grana. É brincadeira, né? Muito bom. Nesse episódio rolou também a grande revelação da temporada, finalmente, né? Não foi exatamente uma surpresa, porque todo mundo praticamente já estava cantando essa pedra desde o começo, mas ainda assim foi uma baita revelação, né? O tal do universo perfeitinho do Pacificador nada mais era do que a famigerada Terra X. A cena da Adebayo andando na rua foi de arrepiar. Ela acena para aquela mulher loira no carro, a mulher devolve com um olhar de puro medo e logo depois o irmão do Pacificador pega o carro e começa a buzinar gritando. Cara, eu jurava que nessa dimensão os negros tinham sido exterminados, né? Mas parece que o bagulho vai além. Campo de concentração e tudo. Imagina se heróis como o John Stewart e o Mr. Terrific estão presos por lá também. Seria pesado demais. E o mais louco é, como o grupo do Pacificador só de aparecer já destoava completamente do resto do mundo, né? E a diversidade dele falou gritante em contraste com aquele cenário doentio, né? Enquanto isso, o Chris estava lá todo feliz porque tinha o pai e o irmão vivos de novo, sendo que era só olhar para as bandeiras da Argus, negócio óbvio, que ele ia ver a verdade estampada. Mas não, o cara pensou só com a cabeça de baixo. Mesmo que a gente já esperasse, a forma como isso foi construído foi muito boa e foi intenso demais. A tensão foi real e principalmente quando a Adebayo começou a caminhar sozinha, eu só pensava, meu Deus, alguém salva essa mulher, pelo amor de Deus. Poucos minutos nessa realidade já foram suficientes para Harcourt perceber a merda em que eles estavam, enquanto o Pacificador continuava lá, todo cego, iludido pelo aquele mundo perfeito. Agora, só falta o Gunn colocar o robô recruta nessa dimensão pra gente se divertir um pouco. Bora, James Gunn, vê se não decepciona, hein?
E a Harcourt foi sem dúvida a personagem que mais brilhou nesse episódio. Em menos de meia hora dentro daquela dimensão, ela já tinha sacado que tinha alguma coisa errada. Enquanto o Chris, que estava lá vendo fazer faz tempo, continuava completamente iludido, né? É uma pena que praticamente todo post sobre a Jennifer Holland vire a piadinha, só porque é esposa do Gump, mas a real é que ela manda muito bem como atriz. E finalmente teve um momento de destaque aí. A Harcourt sempre foi mostrada como uma mulher durona, mas ver ela quebrando emocionalmente dessa forma foi simplesmente impactante. E o pior é essa galera que fica dizendo, né? O James Gunn distribui a esposa pros personagens, como se ela não tivesse conquistado o papel e mostrado talento de verdade, né? Enfim, detalhe, essa temporada, ela nem teve cena de romance ou pegação, mas se tivesse, com certeza eles iam começar a zoar ainda mais. Mas mesmo assim, o arco da Harcourt nessa temporada talvez não esteja entre os melhores, mas a atuação da Jennifer Holland nesse episódio foi um salto gigantesco, tá? E desde a primeira temporada ela já vinha mostrando serviço, mas aqui ficou claro o quanto ela cresceu como atriz. Pô, galera, e essa parada toda da Terra X rolando e o vigilante de lá dizendo que detesta o pacificador e ainda faz parte dos Filhos da Liberdade. Pô, eu fico imaginando quais heróis, né, da DC devem estar nesse grupo aí. No fim das contas, eu aposto que as próximas participações surpresa vão acabar sendo o Besouro Azul, do show do Mario Duenha, e o Gladiador Dourado, provavelmente interpretado pelo Nanjiani lá, talvez, quem sabe, sonhando um pouquinho, uma caçadora, né, da Pão Clementif. Pô, todos esses como parte dos Filhos da Liberdade. E olha, faria todo sentido se fosse isso mesmo. Eles acabaram presos nessa outra terra, e um é indiano, o outro mexicano e a outra coreana, sem falar no mestre judoca, provavelmente também tá preso por lá, já que no último episódio a gente viu que ele indo parar justamente nesse mundo. E nesse episódio a gente teve também uma participação surpresa de ninguém mais, ninguém menos que o Lex Luthor. O Nicholas Hoult aqui reprisou o papel dele como Lex Luthor de Superman. Ele foi condenado a 265 anos na prisão de Belle Haven, após ele ser capturado por causa da prisão no universo de bolso interdimensional, né? E pela destruição, óbvio, de Metrópolis. Mais uma vez, os eventos de Superman são mencionados. O Lex Luthor afirma que os meta-humanos estão dominando o mundo e ele cita o Superman e a Gangue da Justiça como responsáveis por determinar a política internacional, incluindo uma referência à Mulher Gavião matando o Vasil Gurkos, né, o presidente da Borábia. E eu confesso que não esperava ver o Lex Luthor nesse episódio. É verdade que o Rick Flag tinha comentado antes que iria visitar um preso, e muita gente suspeitou realmente que fosse o Lex, mas mesmo assim me pegou de desprevenido. No episódio também descobrimos que o Lex está numa divisão especial de Belle Haven, e o Rick Flag Sr. confirmou que ele se encontra em uma seção destinada a meta-humanos, que pode ser a mesma ala de não-humanos supervisionada pela Amanda Waller durante o comando das criaturas, quando criou a Força-Tarefa M, né? Então, alguns personagens de Creature Commandos são mencionados. O Lex comenta que seus vizinhos de cela são um rapazinho brilhante com olhos de desenho animado, possivelmente uma alusão aqui ao Dr. Fósforo, né? E um homem do tamanho de um urso com pele de dragão, que pode ser o Crocodilo Assassino, um vilão clássico do Batman. E esse episódio foi tão foda que a aparição do Lex acabou nem sendo o destaque principal. Estranho, né? Foi um cameo enorme que fortaleceu a trama, mas quando a produção é bem escrita, o nível muda completamente, né? No fim, o que mais gerou repercussão aí foi a revelação plot twist, que era muito esperada pela gente, né? Quem acompanha aqui o canal já tava sabendo, e muito pela coragem do Gunn em entregar algo tão pesado. E olha que o Lex já era um baita cameo. É por isso que eu considero o Gunn diferenciado. Não se trata de politizar a história, né? Mas de saber trabalhar esses temas fundamentais dos personagens, e ele tem uma habilidade impressionante de equilibrar tudo isso. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a Terra X. Essa terra então que o Chris foi morar, na verdade era nada mais nada menos que a Terra X ou Terra 10. Nos quadrinhos, a Terra X era uma realidade alternativa onde vocês venceram a Segunda Guerra Mundial. Em Pacificador, isso significa que os Estados Unidos estão sob domínio nazi. Lembram dos Filhos da Liberdade? Pois é, eles são os heróis. Acontece que os filhos do episódio 3 formam um grupo de resistência que luta contra o regime nazi vigente nos Estados Unidos. E o Vigilante diz que se juntou a eles para enfrentar o Pacificador, que é seu arqui-inimigo nesse universo. Eu sinto muita pena do Chris, porque provavelmente a morte daqueles Filhos da Liberdade vai pesar nele. Ele acabou matando o lado errado da história de novo, né? E galera, algo mais estranho pode estar acontecendo. Vocês repararam que o rosto do Pacificador aparece derretido e distorcido no início do episódio? Isso pode indicar que um vilão mais poderoso está manipulando os eventos e preparando o terreno para o final. Também tem uma cena em que o Pacificador está no banheiro e o espelho começa a embaçar de um jeito estranho, só eu que reparei nisso. Uma música misteriosa surge, mas nada acontece. O que será que foi isso, né? Será que tem alguma coisa aí por trás?
Enfim, esse episódio foi simplesmente insano e sem dúvidas foi o ponto mais alto da temporada até agora. O James Gunn conseguiu equilibrar humor e drama com maestria, entregou o retorno triunfal do Vigilante, com também um choque brutal com a revelação da Terra X. Além disso, a gente teve a Harcourt brilhando de novo e o Luthor aparecendo de surpresa e ainda várias pontas soltas que podem se conectar ao futuro do DCU. Foi um episódio cheio de referências, tensão e desenvolvimento de personagem, mostrando que Pacificador, segunda temporada, não tem medo de ousar e esse episódio é um nota 9 fácil. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Comenta aí o que você achou do episódio e compartilha esse vídeo com seus amigos. Novos episódios de Pacificador, como sempre, às 22 horas, nas quintas-feiras, na HBO Max. É isso, até o próximo episódio, falou!